E aí o Vivi Totor falou aqui, por que Jesus não escreveu nenhuma carta? Talvez porque ele estivesse preocupado com a sua pregação vivo. Né? Como o grupo, inclusive, o escopo da pregação de Jesus ele é bem limitado. Né? São os judeus ali da região, principalmente os judeus. Os encontros com outras pessoas que não são judeus são bastante incidentais, mas Jesus está preocupado fundamentalmente com os seus, por assim dizer, né? Etnicamente, os judeus. Então, não tem por que escrever carta e talvez não fosse também algo da forma de pregação de Jesus, né? O texto escrito. Até porque a palavra viva valia muito mais do que o texto escrito nessa época. A gente vê autores como Pápias de Herápolis que falam, né, que tinha acesso a certos escritos cristãos, mas preferia, sempre que possível, ouvir as pessoas que estavam vivas falando sobre aquilo. Então, sei lá, apóstolos, ou pessoas que conviveram com apóstolos, ou até pessoas que conviveram com pessoas que conviveram com apóstolos. Ele preferia isso a textos escritos. Então a oralidade naquela cultura, né, a palavra viva, a pessoa falante, é muito diferente de uma carta. Né? A carta, até Paulo, por exemplo. Por que Paulo escreve carta? Paulo não escreve carta porque ele prefere carta do que falar. Ele escreve carta pelo mesmo motivo que eu faço live aqui. Pelo mesmo motivo que vocês estão me vendo num dispositivo e não presencialmente. Porque não tem outra forma. Não tem como eu estar presente com todos vocês. A não ser usando esse recurso. Não tinha como Paulo falar uma coisa para os romanos, a não ser ou viajando para Roma, que é complicado, demora, e ele só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Um lugar no espaço, né? Só pode ocupar um espaço, um lugar por vez. Vocês entenderam, né? Então ele mandava cartas. Então, do lugar onde ele está, ele pode mandar carta para o povo de Corinto, para o povo de Tessalônica, para o povo de Éfeso, para o povo de Roma. É muito mais prático, né? Então, se Paulo estivesse vivo hoje, ele estaria fazendo live, provavelmente. A tecnologia que ele tinha para ampliar o seu alcance, que parece não ter sido a intenção da pregação original de Jesus. O Feliposo falou aqui, professor, você pode falar um pouco sobre a teoria de que Jesus conheceu e conviveu com Buda? Se você estiver se referindo ao Siddhartha Gautama, são figuras que estão afastadas aí pelo menos uns 500, acho que uns 500 anos, 500 para 600 anos, um do outro, historicamente. Se você estiver se referindo a algum Buda, alguma figura considerada um Buda, aí eu já não sei ao que isso estaria se referindo. Se você estiver se referindo a Jesus ter convivido com budistas, isso não é impossível, porque budistas estavam presentes ali na região do Antigo Oriente Próximo nos tempos de Jesus. Pelo menos gimnosofistas, sábios indianos estavam presentes ali, porque a gente tem documentação a esse respeito. Se eram exatamente budistas e se estavam exatamente na Judéia, é mais difícil saber. Eu acredito que não, inclusive. Eu acho improvável que Jesus tenha convivido com budistas, mas não é impossível. Mas na ausência de evidências a esse respeito, eu acredito que seria melhor a gente considerar buscar como referencial, né, como base para a filosofia, sei lá, a forma de vida, a religião de Jesus, elementos que a gente sabe que estavam presentes naquela região. Então seria mais a cultura grega, claro, o judaísmo em primeiro lugar, né? Um judaísmo já helenizado, inclusive, a cultura grega e romana, egípcia em alguma medida também, mas é isso. Sobre Jesus ter ido à Índia, isso é uma invenção do século XIX, proposta por um cara que fabrica, né, um relato a respeito disso, que é o Notovitch, Nikolai Notovitch. E aí essa ideia pega ali no século XIX, mas é rapidamente desmentida no próprio período ali, mas acabou gerando uma série de livros que falam a esse respeito. Mas isso, até onde eu vi, até o que eu tenho acesso de discussão sobre esse tema, é radicalmente rejeitado, historicamente, né? De Jesus ter ido à Índia, estudado na Índia e voltado com esse conhecimento para a Judéia, né? Inclusive aqui no canal tem um vídeo antigo que eu fiz sobre isso, que chama Jesus era budista? Interrogação. Acho que é esse o título do vídeo, que eu falo sobre isso. E em outras oportunidades eu toquei assim levemente no assunto, mas eu não lembro em qual vídeo. O Tomate falou aqui, professor, você viu o último vídeo do Andrew Henry? Fala da forçada de barra, que é o entendimento do budismo como religião ateísta por um público secularizado. Eu vi que teve o vídeo, eu não assisti ainda. Mas eu já até comentei sobre isso aqui no canal, né, uma live que a gente fez que eu estava comentando uma notícia sobre os asiáticos serem pouco religiosos.
E na verdade, quando você vai olhar, não tem nada disso. E já comentei também sobre a questão das peregrinações dos budistas a relíquias, né, a um dente de um Buda, esse tipo de coisa que há formas de budismo que são bastante tem uma relação com objetos culticos, né, materiais, que é muito diferente da ideia do budismo mais abstrato, filosófico, que é muito praticado no Ocidente e no Oriente também, né? Mas é mais popular, em termos proporcionais, é muito popular no Ocidente. É muito mais popular no Ocidente esse budismo meio filosofia de vida do que um budismo que Theravada, que tem uma série de deuses e que você usa, né? Meio que uma teurgia, você busca fazer esses deuses agirem a seu favor. Isso existe também no budismo, né? Mas isso é pouco conhecido, assim, proporcionalmente no Ocidente. O Carlos Miranda falou: Jesus já existia antes de vir para a Terra como humano? Tipo, Jesus já coexistia com Deus antes da criação da Terra e da sua vida no ano 1, vinda no ano 1? Ou Jesus foi criado só quando Deus engravidou de Maria? Aí é uma questão de teologia, né? Eu não posso responder isso historicamente. Eu posso responder historicamente o que as pessoas disseram a esse respeito. E a ideia que venceu, pelo menos, o debate, que se consagrou na tradição cristã majoritária, é que Jesus, que Deus, pela doutrina da Trindade, né? Você tem as três pessoas divinas, uma delas, né, a segunda pessoa da Trindade, é o Logos, a palavra, que se encarna na figura humana Jesus de Nazaré, portanto 100% humano, 100% divino. Então, Jesus teria sido concebido, gerado em Maria, mas não teria sido criado, porque ele é coeterno, sempre existiu junto com Deus Pai, né? E são, inclusive, o mesmo ser. Mas isso aí é a doutrina da Trindade, que tem o seu germe ali, né? As suas origens. Talvez, dependendo de como você lê o Novo Testamento, talvez no Novo Testamento, eu não vou por esse lado, acredito que é uma coisa já do segundo para o terceiro século, e que se consagra nos concílios ecumênicos. Sobretudo o concílio de Nicéia começa a articular a ideia de Deus Filho e Deus Pai, e depois outros concílios vão articular também a imagem a pessoa do Espírito Santo nessa trindade e vão sofisticando essa imagem de trindade dentro dessa vertente, que vai ser a vertente triunfante do cristianismo, a vertente que ganha maior poder político, maior número de adeptos ao longo da história, que é o cristianismo niceno-constantinopolitano, né, que atende basicamente ao que foi definido nos concílios de Nicéia e de Constantinopla. Mas tem várias outras formas de cristianismo que responderiam essa sua pergunta de uma forma diferente. Então depende de para quem você pergunta isso, né? É uma pergunta teológica. Voltando aqui, né? O Jader falou aqui, professor, como era a aparência, look de Jesus e dos apóstolos? Look, você diz assim, o traje? Eram limpos e usavam roupas boas ou eram sujos e maltrapilhos? Olha, os evangelhos descrevem a maioria deles, né? Não a maioria, não todos, né? Mas assim, tem muitos pescadores, tem um que é publicano, né? Talvez tivesse uma grana a mais, então talvez usasse roupas melhores. Eram limpos, provavelmente pro padrão da época, que não é todo mundo andando com a cara suja, igual muitas vezes os filmes colocam, né? Os caras tinham alguma preocupação com, sei lá, passar um paninho no rosto, lavar os pés, passar um pano no braço. É claro que não havia nesses lugares, né? Principalmente nos meses mais frios, uma questão de tomar banho todo dia ou de usar escova de dente, não tem isso. Então, assim, dentro do possível ali, provavelmente eram pessoas que não se destacariam como mais sujas ou mais limpas do que a média. Em relação às roupas, eu acho que talvez se você encontrasse um publicano ali com uma roupinha um pouco melhor e os pescadores com uma roupa um pouco normal também, mas não maltrapilhos, né? Tem uma figura que é descrita como um maltrapilho, que é o João Batista, que usava roupa de pele e comia mel selvagem, né? Porque ele é descrito como uma pessoa totalmente desapegada de aparência, né? Ele é um asceta total, né? Um cara que vive no deserto, vive... então, outros 500. Não me parece, assim, que os discípulos de Jesus, nem que o próprio Jesus, fossem nessa linha em termos de aparência, mas é difícil. São especulações, né? Rodrigo falou que consegue explicar um pouco sobre como Jesus virou esse fenômeno que é hoje? Foi devido às atitudes dos apóstolos depois da sua morte? Acho bizarro que como um evento transformou tanto a sociedade. Abraço. Pois é, essa é uma história longuíssima, né? O cristianismo ele tem um impacto mais substancial, assim, começa realmente a ganhar territorialmente e politicamente influência a partir da adoção do cristianismo por Constantino no quarto século. Só que a questão é, para Constantino adotar o cristianismo, ele já tinha uma certa repercussão, né?
E de fato, assim, nos tempos dos primeiros seguidores de Jesus, na primeira geração, né, de pessoas que conviveram com Jesus, já tinha comunidades cristãs em vários lugares do Império. Então, você tinha já comunidades em Roma, você tinha já comunidades em Antioquia, na Síria, né? Você tinha comunidades em vários lugares da Grécia, né, como Corinto, então, e você na Ásia Menor, como em Éfeso e tal. Então, isso já no primeiro século. Então, há realmente uma expansão relativamente rápida do cristianismo, mas principalmente em classes mais populares, sem tanta influência política ou grande poder econômico. Não necessariamente pobres, mas assim, não eram, sei lá, prefeitos, governadores, isso eu quero dizer, né? E imperadores, e isso só começa a acontecer a partir ali do quarto século, né? Aí as razões para isso, cara, isso é uma pergunta muito, muito, muito complexa, muito em aberto, e eu pretendo fazer um vídeo sobre isso também, quero ler antes mais também, conhecer mais respostas, né? Porque esse é um fenômeno que na história a gente chama de... Todos são, né? Mas esse mais do que a média é um fenômeno sobredeterminado, ou seja, não tem uma causa para isso. Você precisa analisar uma constelação de causas, né, por assim dizer, que resultaram nesse fenômeno, que é realmente muito impressionante. Não é o único, sei lá, o islamismo cresceu numa velocidade avassaladora, em termos políticos, inclusive, cresceu muito mais rápido. Em menos de um século, o Islã surge ali por volta de 600, né? E em 700 os caras já derrubaram ali, já tomaram cidades, né? Conquistaram cidades que estavam importantíssimas, que pertenciam ao Império Bizantino, né? Previamente eram controladas pelo Império Bizantino. Então, não é um caso único, mas é muito impressionante, sem dúvida alguma.